Bom, caros amigos do arquivo, quando você está ali na estante como essa daqui, cheia de livros, você olha para uma enciclopédia e você sabe que naquela enciclopédia, aquelas grandes, Barça, La Russe Cultural, você vai encontrar tudo. Para falar sobre Olimpíadas, não só Olimpíadas, mas os esportes olímpicos, a televisão, a narração, a gente tem uma enciclopédia, ela é uma enciclopédia brasileira que sabe tudo sobre o Brasil e, claro, o mundo todo nas Olimpíadas, que é o senhor Olimpíada Álvaro José, que me dá a honra de estar aqui falando. Eu estava tentando falar com ele desde 2021, contratempo ali. Bom, conseguimos aqui, estamos aqui hoje para falar da carreira do Álvaro e, claro, falar das Olimpíadas. Paris é logo aí, já está começando, a gente está gravando esse vídeo em junho, então a gente vai poder falar, analisar o que tem mais de importante nessas Olimpíadas. E, primeiramente, te agradecer, Álvaro, por você ter aceito o convite, por você estar aqui falando comigo. Como eu falei, é uma honra. Quero aproveitar o máximo aqui do seu conhecimento, não só para mim, mas para quem acompanha o arquivo, e te parabenizar, porque você ganhou uma netinha bem no ano olímpico, né? Então, é uma netinha olímpica, né? Nasceu em 2024, num ano olímpico. Então, já vem coroado aí com mais uma cobertura e agora uma netinha para você mimar. Obrigado, Álvaro. Prazer falar com você. Prazer foi todo meu, Fábio. É um prazer estar aqui com você. Você que é um grande colecionador, você é um aficionado pelos Jogos Olímpicos. Muita gente não liga no país do futebol para os outros esportes. E, por vezes, você tem um especialista em boxe, que realmente é um craque. Você tem um especialista aqui agora. Alguém ter a paixão do esporte olímpico, como você tem, realmente são muito raros. Eu diria que tem uns 2, 3 do Brasil como você, fanáticos mesmo, e com o seu arquivo, que meu filho falou, menos ainda, porque você tem um arquivo invejável aí que eu sei. Então, realmente é um prazer estar aqui com você, falar de Olimpíada. Eu estudei história, se quiser falar de história também, para mim, eu falo da mesma maneira, e realmente é uma grande satisfação poder conversar sobre o olimpismo, poder falar sobre esse momento que o Brasil vive e sobre a luta da França em fazer esta Olimpíada daqui a um mês, né? Vai ser uma luta mesmo para os franceses tudo isso. Não, e a gente vai aproveitar aqui, vou aproveitar ao máximo para a gente ter um termômetro, né? De como vai ser, né? Essas Olimpíadas, porque ela é uma Olimpíada diferente, são apenas 3 anos da distância para Tóquio, né? Por conta da Covid, tem muita coisa para falar. O Álvaro está aqui nesse arquivo. Tem imagem, muita imagem do Álvaro aqui, muitas transmissões que o Manda Álvaro para mim. que gravei, muita coisa de Olimpíada, enfim, abertura, jogos, momentos que só uma Olimpíada traz a emoção de você ver esportes que às vezes você nem, o telespectador nem gosta, mas assiste pela emoção, pelo momento, por estar um brasileiro ou por estar simplesmente uma grande competição ali no ar, é algo incrível. Ô, Álvaro, para quem está assistindo agora, quais são, na sua opinião, os principais destaques para Paris do time brasileiro? Quem você acha que vai mandar bem? Quem está ali representando o nosso país que realmente pode mandar bem, levar até uma medalha de ouro para a gente esse ano? Para mim, sem dúvida alguma, Rebeca Andrade. Rebeca pode ser a grande estrela do Brasil, inclusive na história olímpica, né? Porque ela já tem 2 medalhas, 4 ela passa, mais 4 ela passa o Robert Scheid em quantidade de medalhas e também o Torben Grael, os dois têm 5 medalhas. Só que o Robert é o maior medalhista brasileiro com 2 ouros, 2 pratas e 1 bronze. Já o Torben tem 2 bronzes, 1 prata e 2 ouros. Então, isso aí realmente é extremamente significativo, uma menina conseguir chegar nesse ponto, no mais alto desempenho, sofrendo o que ela sofreu, 3 operações seríssimas, possibilidade do abandono da carreira e um talento imenso que ficou demonstrado aí, não só nos Jogos de Tóquio, mas pouco antes da Olimpíada de Tóquio. E aí o Mundial da Antuérpia mostrou toda a força dela quando conduziu a equipe brasileira para a 2ª colocação, para a medalha de prata, no Campeonato Mundial de Ginástica, que é o termômetro da Olimpíada. Então, não, porque a Rebeca
Pode chegar num total de 6 ouros. Isso se a equipe brasileira for bem, uma série de fatores, ela estiver bem também, bem solta, mas eu creio que ela tem condição aí de conquistar 3 medalhas aí na mesma edição olímpica, e o salto ela é melhor do mundo, né? Então o salto ela tem condição de ir, e a Simone Biles está entusiasmada com a possibilidade desse duelo com a Rebeca, e também a maior ginasta de todos os tempos, a Nádia Comaneci, que é fã declarada da Rebeca Andrade. E todo mundo fala, não, mas a Simone Biles fez 4 medalhas de ouro nos Jogos do Rio, é melhor que a Nádia. Não, a Nádia, ela mudou o esporte, é algo totalmente diferente. Porque até a Nádia, até o primeiro 10 da Nádia, a ginástica era uma coisa. Depois das notas 10, depois do que a Nádia fez em Montreal, aí todos os livros de ginástica ficaram defasados, o código teria que ser mudado, aí dezenas de milhares de livros em mais de 100 idiomas tiveram que ser mudados, e até pela mudança, pela alteração do código, pelos novos parâmetros da ginástica. Então, Nádia foi esse patamar. Então, não é questão de comparar lá, não, a Simone Biles é melhor que ela. Não, a Nádia mudou o esporte. E quando você muda o esporte, tem que ser respeitado. E a Nádia, hoje, é fã declarada da Rebeca Andrade. Além da Rebeca, eu coloco a Ana Marcela Cunha, que muita gente não falava, mas chegou no torneio disputado na Itália, né, no Lago de Garda. Ela estava na 5ª colocação, e o locutor italiano conversando muito com o pessoal, e também o locutor da Fina TV, eles não estavam nem um pouco preocupados, porque a holandesa estava disparando, a Rovendal, que é uma das candidatas à medalha de ouro. Só que aí a Ana Marcela acelerou o ritmo das braçadas, passou a holandesa e levou com ela a Viviane Youngblood, e elas fizeram ouro e prata. E aí ele ficou assustado, porque ele falou, primeiro ele tinha falado que a medalhista de ouro em Tóquio estava mais tranquila e tal, que já tinha obtido uma medalha, e era uma atleta mais experiente. Esqueceu de falar que ela é a maior nadadora em águas abertas de todos os tempos. Todas as medalhas dela em campeonatos mundiais, que não são só na prova de 10 quilômetros, mas nos 5 e também nos 25 quilômetros, atestam isso. Então, a Ana Marcela, você não tem a dúvida que será uma potência. E também o pessoal do boxe, né? Queira ou não, o boxe brasileiro foi um autêntico carro-chefe, com um ouro, uma prata e um bronze nos Jogos Olímpicos de Tóquio, e tem um potencial igual agora. O vôlei de praia com a Duda e a Ana Patrícia, o vôlei de quadra, o time comandado pelo Zé Roberto Guimarães, chegando muito bem aí, realmente teve uma fase de classificação espetacular, uma fase de classificação sensacional na Liga das Nações, como nunca existiu tal desempenho. 12 jogos, 12 vitórias, e 12 jogos, 12 vitórias, realmente é algo pesado, e no final das contas, a gente acaba tendo aquelas possibilidades. Marcos de Almeida no tiro com arco, no lugar icônico, temos também, eu não tenho dúvida que o Miguel Hidalgo tem grande chance no triatlo, ninguém está falando nada, e é exatamente um daqueles que corre por fora e tem grande potencial. Quantas medalhas o Brasil vai conquistar? 20, 21, 22 medalhas. Mas eu não creio que vai ter o mesmo número de medalhas de ouro como foi Tóquio ou como foi o Rio de Janeiro, 7 medalhas de ouro. Álvaro, essa é a minha opinião. Essa questão que a gente até falou no início, né, desse gap, né, que teve, né, tipo 2020, pandemia, a gente viu uma Olimpíada cancelada, né, adiada, veio 2021 e agora só tem 3 anos de preparação para uma Olimpíada, 3 anos, né? Isso afeta a condição? Como é que você vê, digamos assim, desses atletas estarem preparados em apenas 3 anos? Porque, 3 anos, não, 1 ano a menos é complicado, né, Álvaro? Quebra um pouco também a preparação ou não? Eu tenho uma outra teoria. Eu acho o seguinte: com a pandemia, ninguém se preparou como deveria.
Então, quando chegou 2020, que seria a época da Olimpíada, que aí, não, tem possibilidade de fazer a Olimpíada, não tem possibilidade, mas os atletas aí já estavam treinando. Então, eu diria que o ciclo olímpico deles foi de 4 anos. Só que teve uma Olimpíada no caminho e está tendo outra agora. Mas tivemos anos também que o número de campeonatos mundiais foi menor. E agora vamos ter campeonato mundial nesse ano de Olimpíada. Então, a mudança é uma mudança muito drástica, não com relação aos Jogos Olímpicos em si, mas ao calendário dos esportes, né? O calendário dos esportes está muito pesado. Então, nós temos o caso, por exemplo, que pouca gente falou, mas a tenista, a Ons Jabeur, já declarou que não vai competir. O mesmo acontece com a Zabalenka. A Zabalenka falou, eu preciso descansar um pouco. E elas são obrigadas a jogar tênis nos grandes eventos, por causa do ranking, né? Quem está entre as 10 melhores do ranking é obrigado a participar de uma série de WTA 1000. E não pode deixar de participar. Então, isso aí acaba afetando, porque além do WTA 1000, a regra do feminino é diferente do masculino, lembrando isso, né? Então, a cobrança é uma cobrança intensa, e a Zabalenka fala assim, olha, para a Olimpíada não vale a pena. Em outros tempos, a Olimpíada dava pontos. Então, os jogadores, as jogadoras adoravam essa questão dos pontos. Agora, sem dar pontos pelo charme da Olimpíada e da forma como está o calendário, que também foi forçado e teve regras mudadas em função da pandemia, porque os patrocinadores pagaram a mesma coisa, não teve corte de patrocínio. Então, eles querem agora uma recuperação do investimento. E essa recuperação do investimento vai vir realmente com as grandes jogadoras nos principais torneios. Ou seja, como a Olimpíada tem o torneio de tênis, mas não faz parte do calendário profissional, é o evento mais fácil de se abrir mão nessa altura de 2024. Então, estão abrindo mão. Essa eu acho que é uma mudança bem significativa aí. Da mesma maneira, por exemplo, no atletismo, muitos atletas que participavam não só da Diamond League, mas dos Grand Prix, né, do Grand Prix Gold, do Silver, não estão participando. Então, você percebe que tem gente tirando o pé do acelerador para estar no ponto certo, no melhor momento nos Jogos Olímpicos. Porque, na verdade, até acho que é legal o Álvaro falar sobre isso, porque o brasileiro, às vezes, tem uma questão de que se não ganhou ouro, não vale nada. Ter uma medalha olímpica, seja ela ouro, prata ou bronze, é claro que todo mundo quer chegar no ouro, isso é o target. Mas num país como o Brasil, em que a gente vê que muitos atletas penam, nem tem patrocínio, para ser um medalhista olímpico, é um fato louvável, né, Álvaro? A gente tem que sempre ver por esse lado que muitas vezes uma medalha de bronze se torna uma medalha de ouro, né? Eu sou dessa opinião, minha opinião até é mais radical. Eu acho que o atleta que consegue chegar numa final individual de atletismo, de natação, de ginástica, entre os melhores do mundo, é um gigante, é um gigante. Então, com a situação do esporte brasileiro, tudo aquilo que ronda o nosso esporte, eu acho sensacional o atleta chegar numa final. Agora, óbvio que para cá, a final não vale nada. E é aquele negócio, tem que conquistar a medalha de ouro, né? E no mundo inteiro, você primeiro tem que ter o menino que quer praticar esporte, a menina que quer praticar esporte. Daí ele fica muito interessado, ela interessada, se torna atleta federado, regularizado e tal. Vai crescendo, se torna um destaque na sua cidade. Melhora a sua condição de destaque no estado. Vira o destaque no país, mas ainda não é um atleta de nível olímpico. O nível olímpico está muito acima da própria modalidade. Então, todo aquele que consegue chegar, principalmente em comitês olímpicos grandes, hoje o Brasil tem um comitê olímpico do Brasil, é um comitê grande, é pesado. A partir do momento que você consegue chegar numa Olimpíada, passando de eliminatórias, passando de qualificatórias, com ranking, realmente você é um super atleta.
independentemente da conquista da medalha. Mas essa é minha opinião. Não é a opinião, é claro, do público que está acostumado aqui com outras vibrações do país do futebol. Agora, falando em futebol, né? Acho que é interessante, quero ter tua opinião. Eu entrevistei o Juca Kfouri e a gente falou muito sobre a questão do futebol brasileiro, a seleção e tal. Ganhamos 2 medalhas seguidas, né? Rio e Tóquio. E agora estamos fora. Então, eu queria saber de vocês se isso também, essa questão do Brasil não se classificar, o time brasileiro não se classificar, mostra que realmente o futebol, a seleção, seja ela olímpica ou a seleção da Copa, ela precisa ser repensada, a gente está numa crise, isso mostra que o buraco é mais fundo? Na minha opinião, foi uma desorganização total esse pré-olímpico. Não era o técnico certo para estar à frente da equipe, os jogadores sozinhos, independentemente do que muita gente acha, não são andorinhas que fazem verão, e o foco naquela partida, a defesa do Brasil não estava acertada. Isso é um trabalho do treinador, não é um trabalho do jogador. Não é o atacante que vai resolver o problema da defesa. Se a defesa está boa, aí sim o ataque é municiado, o meio-campo também, e você tem a possibilidade de fazer os gols. O Brasil não tinha a possibilidade de gol, estava muito confuso. E o jogo mais confuso não foi o da Argentina, porque o Brasil poderia ter entrado na partida com a Argentina classificado. O Brasil perdeu do Paraguai tomando tabelinha de gol de cabeça que nem campeonato interno, do Indiano em São Paulo, do Grajaú no Rio de Janeiro, do Banespa, o campeonato interno do Banespa. Pô, tá brincando. Aquelas 2 tabelinhas de cabeça e o zagueiro batendo roupa, o goleiro atrapalhado, tá brincando. Aquilo foi patético. Então não tem nada com relação à organização do futebol brasileiro, nem absolutamente nada. Agora, tinha jogadores bons, o Endrick tinha que pegar a bola, terminar dentro do gol. O John Kennedy tinha que fazer isso. Não. O time teria que estar armado. E o que menos se viu foi uma seleção brasileira armada. E aí a responsabilidade... Então, a CBF é uma bagunça, mas a responsabilidade é do treinador que foi colocado lá. Se o cara não sabe montar uma equipe com os melhores em atividade do Brasil naquela idade, realmente tem que levantar a mão. Eu queria tal jogador que joga fora, mas só que o Brasil era mais do que suficiente para bater aquele time do Paraguai. Levou um sufoco contra a Venezuela de levar 3 bolas na trave. Então, não tem nada a ver com desorganização, tem a ver realmente com inépcia do treinador e a forma como o time foi montado. Ele teve a chance de treinar e não treinou. E não ia ter o jogador. Você acha que ia ter o jogador do Real Madrid? Você acha que o Rodrigo ia se apresentar? Estou brincando, né? Isso é uma piada. Então, o futebol brasileiro passou por isso agora. O futebol brasileiro foi mal na história olímpica? Não. Porque não existem seleções, aí que está, com 3 títulos olímpicos, só 2. 4 títulos, nenhuma conseguiu. A primeira foi a Grã-Bretanha, no início do século XX, e a Hungria. A Hungria com a seleção do Puskás, a incrível seleção do Puskás, a Hungria um pouco antes, e a Hungria nos Jogos de 68, quando em 66 eliminou o Brasil, foi a mesma seleção, Florian Albert, Fazekas e tal, a mesma seleção da Hungria, da Copa de 66, conquistou a medalha de ouro. Então, não tem o que falar, é uma questão de trabalho. Naquela época, eram jogadores que disputavam Copa do Mundo, os jogadores do leste europeu tinham uma vantagem tremenda sobre os outros jogadores. Essa vantagem começou a ser diminuída quando o Brasil se organizou melhor, aí sim, dependeu de organização, que foi para a Olimpíada de Montreal em 76. A Olimpíada que a gente acompanhou, né, de Munique 72, realmente foi uma caçada aos jogadores brasileiros, que eram meninos, estavam realmente... o Zico se machucou antes da Olimpíada, então o Falcão saía com trava da chuteira na perna. Então, em 72, e todos eles com menos de 18, com 18 anos. Né? Já em 76, em Montreal,
o Brasil montou, o Cláudio Coutinho montou uma seleção legal. Tinham jogadores que não se profissionalizaram, na verdade recebiam, mas dava aquele perdido, que era normal, e o Brasil acabou indo com um time muito forte. O goleiro Carlos, da Ponte Preta, que depois foi goleiro da seleção principal em Copa do Mundo, na Copa de 86. O lateral direito era o Mauro, do Guarani, lateral direito excepcional, excepcional, tanto que o Guarani foi campeão brasileiro em 78. Tinha o Tecão e o Edinho, do Fluminense, que jogou na seleção brasileira principal, e tinha o Júnior de lateral esquerdo. Só que o Júnior era tão bom no meio de campo, e o Chico Fraga, que era o reserva dele de Internacional, era bom também, então o Cláudio Coutinho posicionou o Júnior, evidentemente, no meio de campo, e manteve o Chico Fraga, e tinha um time muito mais forte ali, ao lado do Batista. Só que ele perdeu um jogador, que foi exatamente o Cláudio Adão, era o finalizador dele. Mas o Brasil conseguiu empatar, se eu não me engano, com a Alemanha Oriental no primeiro jogo. A Alemanha Oriental foi campeã olímpica. E teve jogos realmente muito parelhos com a Polônia e com a União Soviética já lá em cima, e perdeu para a Polônia, que tinha sido já campeã olímpica, e perdeu também para a União Soviética, que não precisa nem falar. Todos os jogadores da Polônia e União... O time da Polônia é o mesmo que jogou a Copa de 74, que ganhou do Brasil por 1-0. Então ninguém podia exigir que ganhasse, que o time de jovens olímpicos ganhasse. Foi quando começou a questão aí. Peraí, e como foi a Olimpíada de 76? Foi mostrada para o mundo inteiro, o Munique foi também, mas não foi a mesma coisa com relação aos esportes coletivos e tudo mais, mas Montreal foi. Então, o mundo realmente percebeu uma disparidade entre o leste europeu, jogadores ditos amadores, e os meninos do Ocidente. Então, foi criado o equilíbrio que pintou a partir dos Jogos Olímpicos de Los Angeles, 84, quando o Brasil foi medalha de prata, mas aí já com um time profissional, Gilmar Rinaldi no gol, era uma outra história. Então, o futebol sempre teve isso. Você tem 3 títulos olímpicos para a Grã-Bretanha, 3 títulos olímpicos para a Hungria, e você tem a Argentina com 2 títulos olímpicos, um com a geração do Messi e outro com a geração do Tevez. Você tem o Uruguai com 2 títulos olímpicos, 24 e 28, 1924 e 28, quando o Uruguai se tornou a Celeste Olímpica, né, por ter ganho 2 medalhas de ouro olímpicas, e sediou a primeira Copa do Mundo, construindo o Estádio Centenário. Então, você tem algumas seleções que foram bicampeãs olímpicas, e o Brasil está entre elas. Só que o Brasil, aí que está, foi vice-campeão em 88, vice-campeão em 84. Então, o Brasil foi 4º colocado em 76. Então, o Brasil conseguiu, depois de 76, chegar várias vezes ali. E outras vezes não se classificou. Não se classificou em 92 para Barcelona, e não se classificou, e isso ninguém fala, em Atenas 2004. E o time que ia jogar em Atenas tinha Robinho da ponta direita, tinha o Adriano Imperador, tinha o Diego Ribas, que era do Santos na época, e o treinador, ao invés de manter a base do Santos, que tinha sido campeão brasileiro, ele mudou, o Ricardo Gomes mudou peças e deixou jogadores importantes no banco, e botou o Paulo Almeida, que não era cabeça de área, de marcação e tudo mais, jogador do Santos, que, na verdade, acabou tendo uma dificuldade tremenda, e, para variar, o Brasil perdeu do Paraguai e em Foz do Iguaçu, que fase, né? Essa aí é complicado mesmo. Não é reclamar do Hendrick, eu quero ver reclamar. Diego, Robinho, Alex, que era o zagueiro central, Adriano Imperador de atacante, o Renato no meio de... Não, o Renato não jogou, porque o Renato, a dupla do Santos de ataque, Paulo Almeida, Renato e Diego, ele tirou o Renato para colocar um outro jogador e manteve o Paulo Almeida. Se deixasse o Renato com outro jogador que ele queria, o time iria funcionar. Não, e tem outra coisa também, essa questão, que nem você está falando, não é que nem se classificou, a gente pode colocar Atlanta 96, que era uma parte do que foi o Tetra em 94, a base para 98, os jogadores foram,
E claro, aquele maldito Tinha Golden idade, Goal, né? Tinha idade. né? Não, é aquele maldito Golden Goal. Aquilo ali, porque foi aquele gol da Nigéria que, pum, botamos a gente para ganhar o bronze contra Portugal, né? Então, assim, mas era um timaço. Era um grande time de 96 e também falhou, né? Mas eu acho que aquilo, né? Como falam, os deuses do futebol jogam sempre de uma forma que a gente às vezes não entende, e o ouro veio literalmente no Rio, no Maracanã, então, e nos pênaltis contra a Alemanha, enfim. É toda uma áurea, né? É incrível, né? O futebol prepara as coisas, às vezes, do jeito certinho. O Álvaro, são 11 Olimpíadas em loco, né? São 11 Olimpíadas em loco. E aí eu queria também saber de você, antes da gente revisitar a sua carreira, agora Paris vai ser uma Olimpíada, a abertura não vai ser no estádio, vai ser no Rio Sena. Acho que não sei se é a primeira vez que isso ocorre, mas vai ser uma forma gratuita, com os atletas andando de barco, vai ser uma coisa muito curiosa. O que você está achando dessa novidade? Como é que vai ser para você acompanhar essa abertura de uma forma tão diferente, né? Bom, em primeiro lugar, essa Olimpíada de Paris, para mim, parece a primeira Olimpíada que eu fiz, que foi Moscou, que eu fiz pela rádio. Essa Olimpíada de Paris vou fazer pela Rádio Transamérica, de Moscou fiz pela Rádio Bandeirantes, e sem televisão. Agora, eu, de fato, eu não sei, porque até bem pouco tempo atrás estava todo mundo com medo de botar os barcos no Rio Sena. E o problema do Sena, não, o barco não tem problema com a poluição, não, mas se chove um pouco, o rio fica mais alto e o barco não passa por baixo da ponte. Como é que vai ser isso? Então, o plano B existe, que é o Stade de France. Na teoria, eu creio que a abertura vai ser espetacular e vai ter um local reservado aos jornalistas credenciados que eles vão poder acompanhar a abertura. Mas vai ser um lugar meio apertadinho, o que é totalmente normal nessa altura do campeonato. E algumas televisões pagaram uma fábula para terem posição de comentarista lá. Outras vão fazer ou do IBC, do International Broadcasting Center, ou então da posição do próprio Stade de France, que você tem a posição lá para o atletismo, para o encerramento dos jogos, para a final do futebol. Então, você tem a estrutura do Stade de France. Então, tudo isso pode ser usado por lá. Vamos ver o que vai acontecer, como é que vai rolar. Mas eu estava muito em dúvida com relação a essa abertura. E parece que o ensaio foi meio confuso dos 55 barcos. Agora, é aquela coisa, né? Não está a organização toda montada. E a gente sempre tem 2 ensaios antes da cerimônia de abertura, nos 10 dias que antecedem. Então, eu não sei se eles vão fazer o desfile de barco, eu não sei se o ensaio vai ser só dos shows, como é comumente feito. Então, eu estou cheio de dúvida aí, e dúvidas que eu creio que só poderão ser sanadas por lá. Mas eu estou realmente muito, muito feliz por ver esse momento, por ir para Paris, ter a oportunidade de ser testemunha dessa história e poder acompanhar tudo isso, uma Olimpíada que é espalhada por toda a cidade e que teve pouquíssimas construções, né? Pouquíssimas construções aí, na verdade, eles mais do que nunca aproveitaram o que lá existia e o que foi construído, o que está sendo construído e até já está praticamente concluído, são obras temporárias, né? Arenas que serão desmontadas depois, como o estádio magnífico do vôlei de praia, no pé da Torre Eiffel. Olha, até como você falou, 80 você fez pela rádio, fez televisão, enfim, você pode falar para a gente, tem um know-how de falar como era feita uma transmissão nos anos 80 até agora em 2024. A gente sabe que hoje você tem multicâmeras, que você tem drones, que você tem de tudo, o telespectador pode... O celular tem mais potência que as câmeras antigas de televisão. Pois é. E a gente vê assim, por exemplo, você tem um streaming, você tem a possibilidade de ver a câmera com narração, enfim.
Agora eu queria que você contasse um pouco como é que era fazer o comentário, como é que era trabalhar, vamos naquela época analógica, fazer uma Olimpíada sem os recursos técnicos que a gente tem agora. Como é que era essa experiência para você fazer os seus comentários, para você estar ali? Como é que era a cobertura na década de 80? Bom, Moscou eu vou por último. Los Angeles 84 foi uma Olimpíada espetacular. A gente trabalhava com start lists, né, com lista de partida, e depois chegavam os resultados. Então, tanto no Estádio Olímpico, quanto na piscina, quanto no Fórum de Inglewood, o lendário Fórum do Lakers, os jogos de basquete foram lá, e até no Forum Club do Dr. Jerry Buss, que era o proprietário, né, do Lakers naquela época, a gente via os grandes jogadores do Lakers assistindo a seleção dos Estados Unidos, que tinha Sam Perkins, o Tisdale, Patrick Ewing e, claro, Michael Jordan. Então, eles iam assistir o Michael Jordan, é óbvio. E o Magic Johnson praticamente foi em quase todos os jogos dos Estados Unidos. E, no entanto, a gente tinha a chance de acompanhar tudo aquilo, ver, viver, reviver e estar no estádio, estar na mesma arena. 88 Seul, igual. Start list funcionando, tudo uma maravilha, dava para correr de um lado para o outro, as posições, o off-tube da televisão foi muito melhor em Seul 88 que Los Angeles 84, mas a gente ia para os estádios e estava tudo certinho, funcionando, então eu sempre preferi ir no estádio. Tóquio 2020 atesta isso, né? Que eu estava na piscina e estava no Estádio Olímpico e não precisava mais nada. Não vamos inventar mais coisas. O resto é só jornalismo e fazer comentário. Mas Moscou 80 foi diferente. Primeiro, porque foi a última Olimpíada que os governos bancaram. A Olimpíada da força governamental. Foi assim para o Canadá, em Montreal 76, Alemanha 72 e México 68. Então, sempre foi o governo federal bancando a Olimpíada, bancando os custos. Moscou 80 não foi diferente. A única diferença era a estrutura. Em Moscou 80, por exemplo, eu corria de um lado para o outro. Então, tinha momentos que eu demorava para pegar a start list de natação. E, queira ou não, o Brasil conseguiu medalha no revezamento 4x200, foi medalha de bronze. O Rômulo Arantes, sem a presença do John Neighbor, era apontado até pelos americanos como um candidatíssimo à medalha de ouro, ia ter um duelo com o Sergei Zabalutinov. Aí eu cheguei meio atrasado, peguei no escaninho, aquelas gavetas, né? Peguei a start list da natação, tá lá, opa, vou pegar aqui e tal, tudo mais. Tá na mão, Rômulo Arantes, 100 metros lá de costas. Ué, estava lá de costas, só que estava em alfabeto cirílico, porque se você atrasasse, você não pegava no alfabeto romano. As start lists só ficavam no alfabeto cirílico. Então, naquela época, eu tinha 2 manuais de esporte, né, americanos, não tinha sido lançado no Brasil, o primeiro manual foi lançado no Brasil em 84, com as regras do esporte, tudo desenhado, tudo bonitinho e tal. E eu tinha 2, e tinha um pessoal de Cuba que eu conhecia bem por causa dos torneios de vôlei, basquete, várias vezes eles vinham para o Brasil. A seleção de Cuba era muito forte, né? Ganhou do Brasil na Olimpíada de Munique 72 e foi, inclusive, medalha de bronze. Tinha o Tomás Herrera, o Ruperto Herrera, que era braço direito do Fidel Castro, foi ministro de esportes quase todo o tempo do Fidel Castro. E o Tomás Herrera era o grande armador, né, o playmaker. E os jornalistas acompanhavam. Então, tinha um jornalista que eu conhecia, chamado Hernán González. É um nome realmente comum, mas ele trabalhou até o Rio 2016, na Tele Rebelde. E aí eu falei, eu não tenho como vai ser isso? Não, nós outros sabemos, porque todos eles falavam russo, né? E daí ele me passou os fonemas. O som, o Kabalotov, ao contrário, por exemplo, era o Zabalutinov. Então, ali eu fiz a minha fichinha e conseguia fazer a transmissão mesmo com o alfabeto cirílico.
Em troca, eu dei um dos meus manuais, eu tinha 2, né? Poderia perder um, mas eu dei um dos meus manuais para ele, e ele brincou, porque quando nós nos encontramos, óbvio que ele não foi para Los Angeles em 84 por causa do boicote, quando eu encontrei na Olimpíada Vermelha em Moscou, em, em 84, depois dos Jogos de Los Angeles, a Drusba, em 88 ele falou, aquilo me salvou e tal, tudo mais, mas aí já tinha o Dalmaná que abriu e tal, daí eu tinha os 3, dei para ele, dei placar, dei isso, dei aquilo. Eu falei, se ele salvou aquela vez, eu não vou nunca esquecer disso. De fato, Moscou teve esse problema, né? Imagina você chegar lá, não é que você falar inglês, você falar francês, você tinha que ler o alfabeto cirílico. Já pensou isso? Tá doido, não tem nem como, né? Não tem nem como imaginar. Tem... Não, e é legal essa questão, porque E você fez aí também depois eu peguei um truque, porque foram eles que me falaram. Na própria Olimpíada de Moscou. Não, porque eu tinha o start list mais caprichado, que tinha um trabalho de produção invejável na Alemanha. Alemanha Oriental, bem entendido. Então, a Alemanha Oriental tinha o balizamento e tinha os tempos, o pessoal, era um trabalho como se fosse de universidade americana. E aí, às vezes, eu conseguia chegar na Alemanha Oriental e pedia, né? Então, eles acabavam me dando, viam, pô, brasileiro e tal, e eu vinha com a relação do alfabeto cirílico, eles riam, e era para rir mesmo, né? Como é que pode entregar um negócio desses num evento global como os Jogos Olímpicos? Mas aconteceu. Não, e é até interessante, ele falou Rômulo Arantes é o ator, né? Que faleceu em 2000, ele era um grande nadador, infelizmente faleceu em 2000 um acidente de ultraleve, se não me engano, né? No sítio, enfim, ele foi então muita gente que vê o arquivo, que vê o canal aqui, sim, ele foi ator e foi atleta olímpico também. E uma coisa, né, Álvaro, que você falou dessa questão de improviso, a rádio, quando você fez a rádio, ela é muito mais rápida que a televisão, né? É uma coisa que tem que ser muito rápido. Que a televisão, você tem a imagem, a televisão você precisa ter total atenção, claro. Mas a rádio é uma coisa muito rápida para você passar aquela emoção, né? Então, ainda bem que tem profissionais que olham e são generosos, né? Tipo, que um ajuda o outro. Ali não é uma competição, ali é um trabalho e tá todo mundo efetivando o seu trabalho. Uma coisa também que é legal falar para quem é moleque, talvez não saiba, havia a União Soviética, havia os Estados Unidos, era a Guerra Fria em 80, Estados Unidos não foi para as Olimpíadas de Moscou, em 84 a União Soviética não foi para as Olimpíadas de Los Angeles, mas tem uma coisa interessante que essas duas Olimpíadas, Álvaro, aí você talvez possa confirmar, é a questão das imagens, como o mascote em Moscou, o ursinho Misha, chorando, que aquilo é até hoje lembrado. É um impacto tão grande e de uma coisa tão simples e que muita gente lembra. O meu pai, eu nasci em 85, né? Meu pai, qual que é a lembrança dele de 84? São duas. E não é de vitórias. Tem o Joaquim Cruz, mas a lembrança dele é o Homem Foguete, que ele sai de foguete, e o disco voador no encerramento. Então, a gente pode dizer também que aquela questão do visual nessas duas Olimpíadas foi determinante para essas aberturas, encerramentos que a gente vê hoje, muito mais um espetáculo televisivo, vamos colocar assim? O Moscou, se você pegar a abertura inteira, e eu já vi que você pesquisa a sério, você vai ver que a abertura e o encerramento inteiro são um saco, porque são grupos folclóricos de cada região cada República Soviética. Então, realmente, eram números muito longos, foi uma abertura arrastada em Moscou. Aí o encerramento foi quando o Misha chorou, e esse foi você tinha a mudança de placas, né? E a mudança de placas foi extremamente bem sincronizado, mostrando a lágrima do ursinho. Eu acho que aquilo foi perfeito, mas também a cerimônia foi algo arrastada. Em Los Angeles, tivemos uma situação diferente. Como foi a primeira Olimpíada da iniciativa privada e os patrocinadores estavam lá, e a Califórnia é gigantesca, né? Tanto que tá todo mundo falando, não, o torneio de futebol da França, pô, vai ter jogo em Bordeaux, vai ter jogo em Marseille.
O torneio de futebol da Olimpíada de Los Angeles, os jogos são só na Califórnia. Não vai ter jogo em Miami, que nem foi a Olimpíada de Atlanta, não vai ter jogo. Só na Califórnia. Por quê? A Califórnia tem 14 estádios gigantescos. Não vou falar todo o número de estádios, que o número é bem maior, mas 14 estádios gigantescos, que realmente dão conta do recado com toda a tranquilidade de um extremo ao outro do estado. Então, a Olimpíada, nós tivemos o Homem-Foguete na abertura, nós tivemos Lionel Richie cantando All Night Long e deixando os atletas extasiados no calor infernal, porque estava 30, 33 graus, de uma secura de tempo. Eu não fiz a transmissão da abertura, mas eu fiz a apresentação na televisão e 2 vezes eu saí para tomar um refrigerante. A hora que você saía do complexo e ia no bar da ABC, era na ABC, né? ABC Los Angeles, foi a última Olimpíada da ABC, e todo mundo, mas e tal, já visitei a ABC. Pois é, nós montaram uma estrutura onde é o estacionamento do programa do Jay Leno hoje. Então, é uma coisa fácil. Se você for visitar ali, naquele estacionamento imenso, ali foi o complexo da TV Internacional que foi montado. Então, eram 2 características. Primeiro, o bar era muito bom, o bar era enorme, e detalhe, a Rússia podia não ter ido lá, a União Soviética não foi, a Tchecoslováquia também não, mas tinha cerveja tcheca, cerveja russa, tinha cerveja do mundo inteiro. Foi o bar de cervejas que eu vi, eu nunca vi tanta cerveja do mundo inteiro num só lugar como naquele bar. E outro fato marcante é que a autoridade principal do país, o presidente Ronald Reagan, declarou abertos os jogos dentro de uma cabine, com um vidro imenso, muito grosso, a prova de bala de calibre 50, pelo que falaram. Então, não era só a Guerra Fria. O mundo estava em ameaça de guerra. Então, toda a tensão que estava acontecendo acabou se refletindo nisso. E uma tensão também que a gente sentiu, e aí, Los Angeles eu não senti tanto essa tensão, mas ela existia. Agora, foi muito pior em Seul 88, porque Seul, primeiro, a ameaça da invasão da Coreia do Norte. Segundo, antes da Olimpíada foi derrubado um avião da Korean Airlines sobre a ilha de Sakhalina, que era território soviético, e eles declararam que era um avião espião. E não foi derrubado com obuses, com canhão, que eles tinham tudo, flak e tal. Eles derrubaram com míssil mesmo. Então, o avião, ninguém viu o que aconteceu. Quem estava no avião não viu. Os sul-coreanos disseram que haviam 80 passageiros lá, e, da mesma forma, os soviéticos falaram, não, é avião espião, devia ter uns 8 ou 9 soldados ali. Ninguém sabe ao certo. O fato que chamou muito a atenção é que não houve um grande número de familiares reclamando dessa derrubada do avião, o que prova que, eu diria que tem controvérsias dos 2 lados. Não vou dizer que nenhum lado está certo, nenhum lado está errado, mas derrubar um avião também é o fim da picada, até porque não tem absolutamente nada na ilha de Sakhalina, que é um rochedão, né? Se ainda tivesse, passou pela Manchúria, entrou pela Sibéria, foi em Vladivostok, aí seria diferente, mas não a ilha de Sakhalina. Mas ali eu senti tensão, esse é o 88, a pressão era grande, tanto que teve um dia, um dos fatos da minha carreira, né? A gente teve que tirar a roupa, e tinha até repórter da NBC, tirou só a parte de cima, mas a da Alemanha Oriental é uma potência, né? Tinha Cristiotto, todas as nadadoras e tal, estava fazendo um monte de medalha. Ela tirou a roupa rapidinho, sem problema nenhum, dizendo que tinha que ir trabalhar, ficou só de calcinha e tal, perguntou se podia passar, passou, e eu estava de sunga por baixo, eu falei, tudo bem? It's okay? E aí, passei. Não, e você falou né, desse avião, as cenas, né, dos familiares vendo ali, né, acho que no helicóptero, o choro deles é um negócio desesperador, né? Só uma curiosidade, o Álvaro sabe disso, com certeza.
mas uma das coisas mais sensacionais das Olimpíadas de 84 é a tensão do marketing quando o tiro sai pela culatra. McDonald's anunciou que ia dar hambúrguer. Cada vitória dos Estados Unidos, alguém ganhava hambúrguer. Você pegava uma raspadinha, se saísse lá natação, e se os Estados Unidos levou, você ganhava hambúrguer. Como a União Soviética não foi, Estados Unidos e União Soviética eram as potências do esporte, só deu americano. Foi um prejuízo. Foi um prejuízo danado ali. Teve que dar hambúrguer para todo mundo aquilo ali. Foi um negócio assim que entrou dessa questão do marketing, que foi muito forte nessas Olimpíadas de 84. Não, e é verdade. Eu falei de Tcheco, por exemplo, a melhor atleta do mundo naquele ano de 400 e 800 metros rasos era a Jarmila Kratochvílová, que inclusive era recordista mundial e tinha recorde até bem pouco tempo. E a Jarmila, ela iria ganhar os 400 metros rasos, mas de barbada. Ao invés disso, ganhou a Universitária Norte-Americana Wallace Briscoe Hawkes, mais hambúrguer para alguém. Então, são medalhas que não é que seriam do soviético, seriam do Bloco Oriental. E o Bloco Oriental não estava lá. Você imagina a diferença. Eu acho que a diferença mais significativa foi... Eu sei porque eu acompanhei também mas eu estava em Moscou e isso foi em Cuba. O torneio de boxe da Druzhba. Os cubanos lutando, e para eles o Teófilo Stevenson é tetracampeão olímpico, porque ele ganhou a Druzhba. Só que ele ganhou a Druzhba e mandou o rumeno do outro lado do ringue. Então, você vai pegando esses resultados, você fala, peraí, como é que isso é possível? E os americanos passearam, né? O torneio de boxe dos Estados Unidos foi realmente muito fácil em 84, e eles dominaram as categorias, né? Os vencedores das luvas de ouro da Golden Gloves tiveram uma vantagem tremenda, porque não tinha o Bloco Oriental ali. Sem o Bloco Oriental, sem os cubanos, ficou uma barbada, né? Pois é, não, e aí haja hambúrguer, né? Haja hambúrguer. Ô Álvaro, você estava presente na vitória do Joaquim Cruz? Eu narrei Joaquim Cruz. Narrou pela Band, né? E Sim. A gente vê aquela imagem. Aquela imagem, ela é uma imagem que ela não envelhece. São imagens que eu narrei sem camisa. Você estava sem camisa? Porque o que acontece? Era no horário do programa da Hebe Camargo. 9 da noite no horário do Brasil, 5 da tarde, em Los Angeles. E o sol estava na cara. Então, tinha aquele boné enorme, eu estava sem camisa. Então, eu aproximava o boné e pegava um papelão para ver aqui o monitor. E, ao mesmo tempo, eu pescoçava. Como você é novo, não faz nenhuma diferença. Não pode usar o óculos escuro, né? Então, para mim, não fazia nenhuma diferença com relação à luminosidade. Mas eu narrei sem camisa, eu narrei do estádio, Elia Júnior estava do meu lado, os dois de calção, eu tinha a calça na minha mochila, na minha mochilinha, e mal acabou a prova do Joaquim Cruz, eu fui correndo para a televisão, porque o Luciano do Vale estava me esperando para nós irmos à Arena de Long Beach, onde eu ia comentar para o Luciano, no dia 6 de agosto de 84, Brasil 3, Estados Unidos 0. Então, Joaquim Cruz, eu fiz do Estádio Olímpico. A minha narração foi do Estádio Olímpico, e a minha narração foi para a ABC americana, que eles estavam fazendo um especial do Sebastian Coe, e Sebastian Coe foi derrotado, era o recordista mundial com 1 minuto 41 segundos, 73 centésimos. Foi derrotado pelo Joaquim por 1,43, e aí a minha narração passou várias vezes na ABC. Como é que... Ainda mais para você que é um apaixonado pelo esporte, pelo atletismo e pelas Olimpíadas, como é que foi narrar aquela vitória? Olha, eu sou franco para você. A natação, nós tínhamos uma posição de comentarista que levava mais sol na cara do que qualquer outra coisa. E o Luciano e o Rui Viotti, falecido Rui Viotti também,
o nosso diretor, ele foi lá dar uma olhada na piscina construída pelo McDonald's, na USC. Falou, olha, não tem condição, não tem cobertura. E o Rui ainda falou, não, o estádio olímpico tem um momento que fica contra o sol, mas se olhar direito no monitor e ver, porque a nossa posição é exatamente, nós estamos na linha de chegada, coisa que poucas televisões do mundo tinham. Tínhamos 3 televisões na mesma posição que nós, uma em cada degrau, então era uma coisa invejável. Ao nosso lado estava o time, de um lado estavam os mexicanos, da TV Azteca, de terno e gravata, e do nosso lado estava a equipe do SBT Record, Ciro José, meu ex-diretor da Globo, e o J. Ávila, também chefe de esportes da Globo de São Paulo, os dois de terno e gravata naquele calor absurdo. Como a Bandeirantes, nós fomos como um exército em Brancaleone, e estava aquele calor infernal, e não tinha câmera na posição, a gente ficou sem camisa. E ficar sem camisa naquela época era uma coisa normal, porque estava um calor absurdo, e as meninas que entregavam as stat list e os resultados, olhavam para nós dois, devem ser 2 produtores da TV brasileira, iam brincar, tinha aquelas maquininhas velhas de tirar foto, tinha uma que tinha aquela que revelava já direto, e nós não tínhamos acesso a esse tipo de coisa. E, evidentemente, tinha no Brasil, mas não do jeito que eles usavam, né, que era com a maior tranquilidade. Então, o atletismo eu fiz inteiro ali. Eu fiz a vitória do Carl Lewis nos 100 metros rasos, o Edwin Moses ganhando os 400 metros com barreiras, o revezamento 4 por 100 americano dando um show, a prova de 200 metros rasos, que os 3 americanos chegaram na frente, só que o 4º colocado foi o brasileiro João Batista Eugênio da Silva, que tinha, na época, a melhor curva do mundo, e hoje continua sendo professor lá do Nordeste. Então, eu acompanhei o atletismo inteiro ali, eu só não fiz de manhã a maratona feminina, que eu tinha que fazer um jogo de basquete, eu fui para o fórum, se eu não me engano, mas não era Brasil, não, era a Iugoslávia, que tinha Delivazic, Daripagic e tal, Iugoslávia e Espanha, que eu fui fazer, e a maratona feminina, que a Joan Benoit ganhou, eu achava que a Grete Weitz, da Noruega, ia ganhar, que seria barbada, né, a rainha das maratonas, a mulher que realmente mudou o mundo da maratona e colocou a mulher para correr a maratona feminina, e também não vi no Estádio Olímpico a chegada da Gabriele Andersen Scheiss. Eu não estava no Estádio Olímpico naquela ocasião. Estava no Fórum de Inglewood, porque queira ou não, né? Todo mundo pensa, não, mas jogo de basquete você só está fazendo no Brasil e tal. Não. São 4 jogos de basquete por dia e 4 jogos de vôlei. Eu ficava do Fórum de Inglewood e volta e meia eu estava na Arena Long Beach. O vôlei do Brasil era candidato e o vôlei feminino do Brasil foi muito bem nos Jogos Olímpicos. O vôlei feminino perdeu para a China o primeiro jogo por 3-0, só que fez um primeiro set de 15-13. Partida monumental da Jaqueline, que era levantadora, da Isabel, a falecida Isabel, e da Vera Mossa, a mãe do Bruninho. Então, volta e meia, eu tinha que fazer os coletivos. Então, não dava para falar, não, ele ficou direto no Estádio Olímpico. Não, não fiquei. Não daria para ficar direto, não. Até porque nós estávamos em 12 pessoas. Nossa. E ainda mais para uns Jogos Olímpicos. 12 pessoas deveria ter pelo menos umas 30 pessoas, né, numa equipe, né? Vocês deviam, chupar, como é que era? Cortar a cana e, esqueci agora a palavra, mas era fazer tudo ao mesmo tempo, né? Tudo. Não, assobiar, cortar cana, comer a cana, bater escanteio, cabecear, era tudo ao mesmo tempo. Foram 3 repórteres, o Cabrini, brilhante, fez uma Olimpíada incrível, e o Savoia também, além do Elia Júnior. Eram os 3 repórteres que estavam nos Jogos Olímpicos. O Gilson Ribeiro ficou no Brasil, fazendo os familiares, os atletas que estavam aqui e tudo mais. Os locutores, o J. Júnior, o Dr. Osmar e o Luciano do Vale. E eu que fazia
teoricamente, eu tinha ido como repórter. Lá mesmo, o Luciano falou, não, ele vai ter que narrar um monte de coisa, vai ter que fazer isso. Eu já narrava, né? Eu narrava bastante coisa. E cheguei, inclusive, na fase anterior ao Luciano da Bandeirantes, eu narrava NBA na Band, né? Em VT, os jogos mais antigos. Então, estava... Realmente, Los Angeles foi uma senhora Olimpíada, eu dei sorte, porque acabei caindo com o Joaquim Cruz naquele dia, no dia 6 de agosto de 84, que caso contrário, o Luciano teria feito, mas tinha o voleibol, e o jogo tão importante do voleibol, que o Brasil tinha que ganhar dos Estados Unidos, como ganhou por 3-0. Então foi um dia realmente incrível, fantástico para todos nós, em Los Angeles, 1984. Eu fecho o olho, eu lembro de tudo, tudo. E o Luciano era um negócio fora do comum, né? Aquela Sim. narração dele, você postou, você compartilhou uma narração que você comentou, que foi aquele Mundial de Basquete que o Brasil vai para a final, 94, que você está muito emocionado, né? Ali a gente nota a sua emoção. E eu acho que a gente sente falta disso hoje em dia, né? Essa questão de uma narração sem grito e com o ponto certo, e principalmente uma análise como a sua, como uma narração do Luciano. Eu acho que isso, eu senti muita falta ouvindo aquilo ali, muito emocionante, a sua narração, e faz falta, viu? Faz falta, acho que não precisa de tanto grito para você chamar atenção, né? O timbre do Luciano, teve um dom de Deus, né? Era a voz. A voz dele era uma potência de um Pavarotti, né? E ele colocando baixinho com o grave que ele tinha, realmente imbatível. E o Mundial de Basquete foi um momento muito curioso, porque muita gente me pergunta desse Mundial, Álvaro, vocês viajaram, por que eu chorei? Primeiro, a minha filiação. Eu sou filho de um jornalista que se apaixonou no segundo casamento por uma jogadora de basquete. Minha mãe era jogadora de basquete, inclusive, da seleção brasileira e do Pinheiros. Ponto. Eu acompanhava as meninas em pré-olímpicos, em Jogos Pan-Americanos. Primeiro Pan-Americano dela, nossa, foi um sufoco, aquele Pan-Americano de 79, lá em Porto Rico, em que elas estavam começando, dando os primeiros passos, mas já se percebia que Paulo e Hortência iam fazer uma diferença tremenda no futuro do nosso esporte. Aí eu estava com o J. Júnior, no mesmo dia que o boicote de Cuba foi anunciado para a Olimpíada de 84. Nós estávamos em Havana. Saímos de Santiago de Cuba, onde o Brasil tinha jogado, perdeu a classificação olímpica, não conseguiu classificar, perdeu para a Iugoslávia, que era um timaço, e tinha uma mulher de 2,3 metros que jogava bem. Uma coisa é ter uma mulher de 2,3 metros que joga mais ou menos, mas ela jogava bem. Então, não tinha muito o que fazer. E aí o Brasil perdeu a classificação em Santiago de Cuba, onde começou a Revolução Cubana, né? Inclusive o lendário quartel Moncada ficava muito pertinho da quadra de basquete lá. O Brasil ali não conseguiu a sua classificação. É um lugar muito mais quente que Havana, era tórrido, tórrido. E então a gente conviveu ali, as meninas tentando, ficamos no mesmo hotel, até para no nosso caso por causa de vigilância, né? Eles colocavam por causa da vigilância e tal, e para nós também estava tudo certo, porque nós não queríamos também circular muito, né? Porque quando você circula não sendo local e não estando na linha do regime, poderia ser muito pior para nós. Então vamos ficar quietinho lá, estava junto com a seleção, íamos em todos os jogos e treinamentos. Ponto. O Brasil não classificou. Eu fiquei muito triste com a não possibilidade de classificação, porque o jogo contra a Iugoslávia, aí que está. Primeiro tempo, o Brasil virou na frente por 15 pontos. Então, tinha chance, realmente, de bater. Só que era um jogo muito intenso e tanto os homens quanto as mulheres. A Iugoslávia jogou muito bem basquete, né? É o principal esporte coletivo deles, tem habilidade natural. Então, a virada ela veio de maneira contundente para mim. Então, isso foi 84. 88, em Singapura, também o Brasil não se classificou. Eu chorei demais quando o Brasil conseguiu a classificação em Santiago de Cuba, em Vigo, na Espanha, para a Olimpíada
de 92, e sempre acompanhando a seleção. Então, em 94, quando elas chegaram no Mundial, perdendo para a China na fase de classificação, quando elas chegaram no Mundial, foram crescendo, e aí se tornaram a primeira seleção da história, de qualquer gênero, masculino ou feminino, a meter 100 pontos no time americano, numa seleção oficial dos Estados Unidos, e foi 110-107. Um time que tinha Sheryl Swoopes, Dawn Staley, Teresa Edwards, que é uma das maiores armadoras da história para elas, Liza Leslie, Jennifer Edson. O Brasil, teoricamente, não tinha bola para ganhar daquele time. Só que aquele dia, Paulo, Hortência e Janete jogaram tudo. Então, o Brasil fez 110-107, atuação também excelente da pivôzona da Alessandra Alê, número 13 do Brasil, com seus 2 metros de altura, e a Leila, quando entrou, marcou 13 pontos e conseguiu 8 rebotes. Então, o Brasil ganhou dos Estados Unidos, vai para a final com a China, perdendo a fase de classificação. Pessoal, o Brasil ganhou dos Estados Unidos. Acabou com uma seleção que se tornaria base dos melhores times da WNBA. Aquele time de 94 foi o que ganhou a medalha de ouro olímpica em 96 em Atlanta. E o Brasil ganhou por 110-107. Então, não ia perder a final do Mundial. Então, a minha emoção já estava no meio do jogo, porque eu falava assim, puxa vida, não tô... E o Luciano, no intervalo, ainda não me ajudou. Quando ele passou para o comercial, nós fizemos de São Paulo, nós fizemos do Brasil, porque o Luciano, no dia seguinte, esse jogo foi domingo, bem cedinho. O Luciano ia viajar naquele voo da hora do almoço, da segunda-feira, para os Estados Unidos, para fazer a Copa do Mundo. A Copa do Mundo de 94 nos Estados Unidos. Eu, no dia 1º de maio, eu estava com o Datena e o Justo Ribeiro, quando o Senna morreu, fazendo a preparação das meninas, um torneio contra Cuba, que elas fizeram lá em Salvador, e depois voltamos, e aí eu estava com todas as passagens, não para a Austrália, porque já tinha falado, para a NBA, para fazer as finais da NBA até o final. Ele falou, não, tem que fazer o basquete feminino, eu vou viajar, você vai ter que ficar aqui. Aí chegou num ponto que... Desculpa te interromper, Álvaro, desculpa te interromper. Você falou dessa questão do Senna e das meninas. Eu lembro o quanto elas ficaram arrasadas, né? O quanto elas ficaram... o impacto que a gente está colocando aqui, porque se fala muito do dia do futebol, que o dia parou, fez homenagem ao Senna, mas o que a Paula e a Hortência sofreram ali, foi visto pelas emissoras, foi transmitido, é um negócio fora do comum, né? Não, e elas estavam em Salvador, né? Então, a questão do Ayrton Senna, quando elas chegaram para o Mundial, a Austrália teve grandes pilotos, teve campeão mundial de Fórmula 1, Alan Jones, que era o rival do Nelson Piquet, ganhou o Mundial de 80, que a bandeira transmitiu. Eu fazia parte do time que tinha o Galvão Bueno narrando, e o Gil Ferreira. Então, naquela ocasião, as meninas estavam extremamente sensíveis, e quem organizou toda a ação do velório do Senna na Assembleia foi o Vitor Oliva. E, na época, o Zé Vitor era casado com a Hortência. Então, a Hortência estava realmente com os nervos à flor da pele. Mas, no jogo, quando o Brasil ganhou dos Estados Unidos, eu não tinha dúvida que ia ganhar da China e ia ganhar bem. Tanto que ganhou bem. E quando elas começaram a festejar, nós demos sorte, porque nós tínhamos o celular, naquela época não era celular, era aquele telefone global que o Juarez Araújo, da Gazeta Esportiva, que era o jornalista que acompanhava a delegação, tinha, e ele realmente foi o grande repórter daquela transmissão da Bandeirantes, colocando a voz das jogadoras, a opinião delas, como é que elas se sentiram, e a gente segurou, porque, queira ou não, foi uma transmissão absolutamente exclusiva. Só a Band fez aquele Mundial de 94. Não, foi demais. Acho que quem
está assistindo e puder procurar no YouTube, procura, porque não só a narração, jogos, é um mundial assim, é um negócio histórico. Foi a Copa, o Tetra, são os 30 anos do Tetra e tem que comemorar os 30 anos daquele mundial que é fora do comum. Foi Não, 12 de junho, né? Elas ganharam, elas bateram a China 12 de junho, pouco antes tinham vencido a seleção dos Estados Unidos, e na sequência começava o Mundial. Aí podem falar, mas o Luciano, então, peraí, o Luciano tinha um programa chamado Apito Final, que ele teria que estar nos Estados Unidos naquela semana. Inclusive ele viajou para os Estados Unidos às 11 horas, meio-dia da segunda-feira. Terça-feira já tinha apito final. Caramba. Mas ele não foi para Dallas, não. O primeiro apito final foi feito lá na produtora do Luciano, em Miami. A Look Corporation. Eles fizeram o apito final em Miami, o pessoal já estava lá. E queiram ou não, de Miami para Dallas é muito mais fácil ir do que de São Paulo ou Rio de Janeiro para lá. Até fazer uma pergunta, até queria saber, vamos colocar assim uma pergunta pessoal, né? Você é pai, viajou pra caramba, cobrindo não só Olimpíadas, mas tantos outros eventos. Como é que os seus filhos cresceram com isso? Assim, eles, porque eu fiz essa pergunta pro Cabrini Você e não o tem Cabrini outro assunto? Como é que era assim? Como é que era assim? Era complicado assim. Eu vejo o carinho que eles têm com você, eles entendem, né? Porque também a sua filha, a Fernanda, é uma atriz, ela também é apresentadora, ela tem inúmeros eventos, enfim, não tem jeito. Como é que é isso como foi isso para você? O Alexandre, eu viajei um pouco com o Alexandre, ele ficava chateado e tal, tudo mais, ficava triste quando era pequenininho. Depois eu viajava, mas não viajava tanto como viajava nos tempos da Fernanda. Em 86, Fernanda tinha 3 anos de idade, eu fiquei 5 meses fora do Brasil. Acabou a Copa do México, eu fui emendando os eventos. Eu dei sorte, eu ia ficar até mais tempo fora. É que o Goodwill Games, que foi em Moscou, o Goodwill Games em 90 a gente fez em Seattle, mas o de 86 em Moscou, eu não viajei. Porque, como eu tinha ido 3, 4 vezes para a União Soviética, mesmo a trabalho, eles estavam mudando os premiers, o Chernenko tinha saído, quem que tinha entrado? O Gorbachev, era o ministro Gorbachev. Mas Gorbachev não tinha implantado ainda a Glasnost. Então, o serviço de segurança, a segurança do consulado americano do Rio de Janeiro não me deu visto. E o próprio consulado de São Paulo, onde eu tinha tirado o visto, tanto para o 80 como para 84, para Druzhba, eles falaram, não, você vai ter que ir para o Rio de Janeiro, você tem que ser entrevistado lá para tirar o visto, caso você queira ir para Moscou. Não, lógico, tal, a empresa queria que eu fosse. Aí fui lá, foi uma canseira tremenda, fiz uma entrevista aí de umas 4 horas, praticamente, era uma arguição, e daí falaram, sei lá, acharam que eu fosse espião. Não sei o que eu poderia espionar na União Soviética para o Brasil. Né? Eu, até hoje, isso não entra na minha cabeça, mas vamos deixar quieto. Né? Eu acabei não indo, mas, de qualquer forma, depois viajei. Mundial de Natação, com o Ricardo Prado, em Madrid. Mundial de Vôlei Feminino na Tchecoslováquia. Mundial de Vôlei Masculino na França, estreia do Carlão na seleção brasileira e do Maurício, né, como reserva do Willian. Não foi do Maurício, não. O Maurício não foi. Estreia do Carlão na seleção brasileira. Então, era toda uma somatória, e eu só viajava. Então, entre cada evento, tinha 10 dias. Então, o custo era muito mais alto naquela época de me trazer de volta e me mandar depois do que eu ficar na Europa. E eu estava acostumado, então eles gostavam, não, entra por telefone no Show do Esporte, entra por telefone no Esporte Total, entra aqui, entra ali e tal. E a gente tinha aqueles truques, né? Pedia um telefone emprestado, meio que desmontava o telefone, aí eu entrava com o gravador desmontado, como se fosse um codec, né?
e com o microfonezinho, e usava o outro telefone para retorno. Como não estava aparecendo, o som tá bom, ia acertando o som com o controle geral, ficava perfeito. Perfeito para a época, né? Bem entendido, que a gente trabalhava com linha 4 fios. Os áudios, não sendo de televisão, não iam via satélite. Então, dava para fazer um trabalho legal, mas foi quando a Fernanda começou a me chamar de pai porcaria, porque eu não estava lá, eu só ligava, só telefonava nossa, foi um sofrimento, foi um sofrimento. Mas a gente vê o quanto ela valoriza o paizão que ela tem aí. A gente via a entrevista que você fez com o canal do Galvão com ela, então ela sabe que é a profissão, porque hoje ela entende bem. Imagino o quanto ela tem que fazer tanta coisa, é uma loucura, né? Não tem jeito, ela sabe muito bem como é que é isso. É outra área, mas é a mesma loucura, né? Televisão, Não, enfim. não, ela eu nem conhecia a mãe dela, mas na época que eu e o Galvão fazíamos eventos, eu viajava muito. Aí vamos falar, peraí, mas então você conhece o planeta Terra inteiro. Não, naquela fase da Band, a gente viajava pouco para o exterior. Mas nós fazíamos jogo de basquete quase todo final de semana. Quantas vezes eu fui com o Galvão para Franca, para São José dos Campos, e a gente chegava antes, porque tinha que dormir na cidade, porque chegar com o carro da Bandeirantes em cima da hora, sempre tem aquele louco que quer brigar, quer isso, quer aquilo. Então a gente dormia na cidade, ia com tranquilidade para o horário do jogo, chegava cedo e tal, mas já se deixava o carro embicado para ir embora, era meio juiz de futebol interior. E a gente já escapava. Em Franca, não. Franca eu era muito querido, nós éramos muito queridos e tal, independentemente de qualquer coisa. E tinha aquela vantagem, né? Jogava Ciro e Franca, todo mundo falava, não, eles não torcem. Eles não torcem. E não torcia mesmo, não tinha por que torcer. E de um lado você tinha Hélio Rubens, Fran Sérgio, Robertão, Adilson. Do outro lado você tinha Oscar, Marcel, Marquinhos. Marquinhos foi, inclusive, meu padrinho de casamento com a mãe dos meus filhos. Mas foi fase muito legal, fase espetacular. E todo mundo fala, não, mas você trabalhou tanto com o Luciano. Eu trabalhei muito mais com o Galvão Bueno, quando a Bandeirantes não tinha virado rede nacional, do que com o Luciano. É interessante isso, né? Todo mundo acha que você foi mais com o Galvão, né? Isso que. E também, então, você pode falar que você conhece muito bem o interior de São Paulo também, né? Você conhece muito bem o interior. Tinha coisa que ninguém na Bandeirantes fazia. Existia o circuito satélite de tênis, circuito Melita. Então, era a mesma coisa. Mas peraí, vai fazer um jogo por dia? Não. Circuito satélite a gente fazia sexta, sábado e domingo. Então, ia quinta-feira para os locais, quinta-feira para Ribeirão Preto, quinta-feira para São José do Rio Preto, quinta-feira para incrível cidade de Presidente Prudente, que eu adorava ir para... Pô, gandaia toda hora, né? E tinha também hoje virou um condomínio maravilhoso, né? O Hotel Fazenda Duas Marias, que tinha também uma etapa do torneio de tênis. Eles promoveram muito com o torneio de tênis. O circuito, teoricamente, era pequeno, mas tinha os melhores jogadores brasileiros, vinha cara do exterior, e o pessoal adorava, porque tinha o campinho de futebol, tinha o lago, a piscina era maravilhosa, e os caras realmente podiam treinar, jogar, se divertir, né? Então, foi uma fase muito legal. O circuito satélite terminava no Centro Paulista de Tênis, que era na Marginal de São Paulo, e hoje virou uma concessionária de carro, e hoje está virando na Marginal do Rio Pinheiros. Vão subir lá algumas torres próximas à Hípica de Santo Amaro. Olha, eu até. Você falou de satélite, das transmissões e tudo, mas até queria tirar uma dúvida boba. Vamos ver se você consegue me ajudar. Quando a gente pega um tape dos anos 80, principalmente dos anos 80, era a voz do locutor, a sua voz, e, enfim, seja na Band, na Globo, SBT, era aquela voz como se fosse por telefone, né? Não é a voz limpa que a gente tem hoje, como foi nos anos 90 também. Por quê? Você saberia me responder o porquê? Era por telefone que era feita a transmissão? Não. Linha 4 fios. É como uma linha da Telesp. Um telefone normal, o telefone analógico, são 2 fios. A linha 4 fios, você tem os 2 que mandam a voz e os 2 que recebem o retorno. Era isso. Era exatamente isso.
Por isso que não Só. vinha tão limpo o som, por exemplo. Por isso Não, que não não é vinha. nada. Você pega as finais de Copa do Mundo, Pedro Luiz, Mário Moraes, no Rio de Janeiro, o Valdir Amaral, Jorge Cury, tem aquele. E às vezes dá um chiado, né? Exatamente por isso. Linha quatro fios. Olha, já me respondeu uma dúvida tremenda que eu tinha. Pronto. Então, como o cara é fera, sabe? É tudo, até de transmissão. Olha, Não, já é que eu vivi isso. Não é, não, teve. Não é coisa que você aprende lendo, entendeu? é a vivência. Não, e no Mundial de Vôlei Feminino na Tchecoslováquia, em 86, eu fui enfático, porque a nossa negociação estava tudo certo e tal, mas o acerto da linha K3 foi em francês. Foi em francês. Porque o tcheco falava tcheco, não falava inglês, falava alemão, e só que tinha um ali que falava francês. E meu vestibular tinha sido em francês, graças a Deus. Então, Bom, a gente já está aqui com 1h15. Eu não quero me alongar também, senão a gente vai ficar pode aqui perguntar o que você quiser. 8 horas. E não vou tomar muito seu tempo, que vale ouro. Posso Eu fazer uma queria só. entrevista com você? Pode, claro. Você tem. Nunca fui entrevistado, mas tudo bem. Eu já sei que você tem várias narrações minhas, algumas me passaram e tal, falaram que eram suas. Mas a minha dúvida é a seguinte: você tem as narrações que eu fiz do Robert Scheidt, da Olimpíada, 96, da Atlanta, principalmente, ele induziu o Ben Esler ao erro? Eu preciso pesquisar, talvez eu tenha. Oba! Se eu não tiver, eu posso ver com outros colecionadores que também gravaram. Posso pesquisar para você. Eu posso ver aqui primeiro. Se eu não tiver, eu vou atrás disso. Obrigado! Imagina, o que tiver no meu arquivo que tem a sua voz, eu separo e repasso para você guardar Obrigado, no seu arquivo obrigado. com todo gosto. Eu fiz Meu isso com o filho estava me Cabrini. cobrando isso, o Alexandre estava me cobrando isso. O Alexandre falou: pai, você tem um senhor legado, e eu sei que tem coisas que estão por aí, e o arquivo da Bandeirantes e tal, não, às vezes acho, às vezes não acho, é normal. Televisão, pô, tem coisa que foi digitalizada, tem coisa que não foi. O que vai fazer? E ainda Não mais tem jeito. o grande problema é que também a memória no Brasil ela é complicado, né? Então, aqui é uma luta, não só eu, Eu como dou um colegas. exemplo. Muita gente queria resultados, e eu vou dar as datas, né? Muita gente queria imagens espetaculares, resultados dos Jogos Olímpicos de 84. Mas a Bandeirantes, ela gravou tudo em cassete, o Matic. Mas ela não tinha, já estava usando um pouco o quadruplex, mas tinha principalmente polegada. Só que as fitas de polegada, que eram muito caras na época, eram usadas para as novelas. Então, você tinha Imigrantes, você tinha uma série de projetos de entretenimento e grandes novelas que eram feitas ali, porque são produtos que podem ser vendidos. A transmissão de um evento esportivo, você vai para o arquivo e pronto. Ou você pode até não usar nunca mais. E aí, realmente, fica uma defasagem. É chato isso, mas acontece. Não, E não é complicado, só né? com a Band, não. Várias emissoras fazem isso, porque a novela Sim. se torna um carro-chefe importantíssimo na negociação em feiras de televisão e uma série de coisas. Isso que é complicado, né? Também era tudo muito caro, a questão do acervo. Hoje em dia, você tem aí terabytes, aí, HDs, enfim. Você No consegue, mas naquela época era telefone, tudo. no telefone tem uma amiga minha, esposa de um grande cara. Ela se tornou minha amiga e tal. Ela é influência de moda, sabe muito e tal. Quando ela virou e falou assim, não, e tal, tudo mais, não, porque eu tenho na nuvem, eu tenho 4 teras e tal. Eu falei, porque no telefone são 256. Daí ela levantou o dela, 1 tera. Eu falei, o quê? Ela tem um iPhone com 1 tera. Não sei nem o preço desse iPhone. Doido.
Não, você tem tudo guardado, né? Hoje em dia, essa facilidade que não tinha antes, né? Então, Não. mas também é uma questão da televisão, que era tudo muito caro. Enfim, eu fiz uma entrevista com uma. Até interessante quem está assistindo também ver, que eu fiz uma entrevista com Fábio, uma você mulher. chega numa coisa. Olha, para você ter uma ideia, aquelas super câmeras Ikegami, que foram a moda na Globo no início dos anos 80, final dos anos 70, Que era caro pra caramba. a mais barata custava, a versão mais barata custava $50.000. Nossa. Hoje, não é o meu caso, porque eu não sei fazer o ajuste. Você faz o ajuste na câmera do iPhone 13 mini, fica igual. Porque você tem 4K aqui reais. Se acerta para 1080 os sinais e tal, dá certinho. Fica melhor a imagem. Não, perfeito. Não, hoje em dia você faz um filme, você não precisa mais de um trambolho aqui. Você faz um filme com celular e acabou. Outra Vou história. dar um exemplo, Fábio. Você conheceu meu filho, o Alexandre, que é diretor Sim. de cinema, então. O Ale, ele fez, está no Instagram da Fernanda. O Ale Paisleme, ele fez uma série chamada Fake Live, que foi exatamente, foi mostrada durante a pandemia. Quando a Globo repetiu novela de 10, 12 anos atrás e tal, tudo mais, e a Fernanda, inclusive, por causa daquela série que o Alexandre falou para ela, ao invés de pedir um japonês, pediu um McDonald's, e estava tomando na websérie o milkshake, né, que para mim é o tamanho certo, porque aquele milkshake gigante, pô, é que nem comer um prato feijoado, você fica com sono. Mas ela toma um milkshake e ela ganhou a campanha do McDonald's depois, aquela campanha que sempre a grande personagem da novela das 8 acaba fazendo, porque não tinha personagem da novela das 8 em função da pandemia. Então, são todos momentos que são diferentes, e o Alexandre acabou fazendo essa série Fake Live, que deu milhões e milhões de visualizações com 2 celulares. Isso eu não esqueço até hoje. Não, tá vendo? Ó, e você saber fazer, saber dirigir e pronto. E você falou uma coisa da Fernanda, não é porque você tá aqui que eu tô puxando sardinha. Ela foi certeiro aquilo ali na época da pandemia, aquela propaganda, né? Era ela no restaurante e tudo mais. Foi muito. Quem sabe um dia você não faça uma ponte para eu falar com ela aqui. Eu sei que é difícil, mas eu vou tentar o pai, né? Mais fácil o Alexandre. Então, tentar mais falar com o Alexandre, que é mais fácil. Olha, antes de finalizar, a última pergunta, que é o seguinte: o que acontece com o narrador? A imagem ela é importante, enfim, isso é claro. Em 92, você narrou sem ver. É verdade essa história, né? Claro. Queria que você contasse um pouco. Não, o que acontece é o seguinte: e mudou o tipo de operação da televisão olímpica por minha causa, porque teve um protesto da Bandeirantes, a Bandeirantes protestou, tá bom, não tem problema. Então vamos mudar isso. Porque naquela época, a América Latina sempre mandava poucas pessoas para fazer a cobertura olímpica. Então, a gente tinha nos locais, nos estádios, né, as botoneiras. Então, a gente tocava nas botoneiras, era extremamente fácil, né? Então, pegava uma botoneira, ficava mexendo e tal, tudo mais. Então, você tinha botoneira 1, atletismo, botoneira 2, a prova de campo do atletismo, botoneira 3, basquete, botoneira 4, vôlei. E a do judô era a botoneira 10. Então, eles falaram para mim, dia 1º de agosto de 92, Álvaro, coloca na botoneira 11 que tem o judô lá. Eu fui lá, apertei a botoneira 11, não tinha judô. Tinha um aquecimento de hóquei sobre grama. Não era o hóquei de hoje, era o hóquei sobre grama. Aí eu falei, ó, tá tendo um hóquei e tal, peraí. Ah, tá aqui, tá o judô, tá tranquilo. Não, então confere. Quem que vai lutar aí? É a coisa mais sossegada do mundo. Vai lutar um judoca, um homem da SEI, um judoca da SEI grandão, com o mongol. E estava lá a bandeirinha da Mongólia. Não! Vai lutar uma francesa e uma canadense. Não, aqui está assim. Não. Tá, você está no tatame A, você tem que apertar a botoneira do tatame B. É a botoneira 11. Fui lá, apertei a 11 de novo. Estava lá o trem do hóquei sobre grama. Olha,
está acontecendo isso. Meu Deus! Aí nós nos preparamos para fazer a luta sem ver. Então, nós tínhamos o Rogério Carneiro, que era o editor de imagem, editor de VT, que tinha sido árbitro de judô, treinava judô. E eu só pedi para ele falar, olha, quando estiver em pé, você me fala, porque eu já falo de teste de pegada e tal, tudo mais, quando estiver aí no chão, a luta de solo é fundamental e tal, o trabalho de quadril. Foi lá. Ele só falava, solo, e aí, solo, Rogério Sampaio e tal, tá dominando. Era a primeira luta contra o português Almeida. Rogério ganhou, acabou a luta, o Nelson, famoso Nelson Garrafão, que trabalhou em todas as emissões de televisão, era o nosso diretor de operações, falou assim, peraí que tem um recado para você aqui do pessoal. Ele abaixou o talkback e na mesma hora eu ouvi sensacional e todo mundo batendo palma. Ou seja, a imagem casou com a narração. Eu narrei assim, sem ver, imaginando. Deu tudo certo. Aí foi a segunda luta contra o sul-coreano. Não foi com a mesma precisão, mas não comprometeu absolutamente nada. Mas a primeira, qualquer um que veja hoje vai falar, ele estava vendo, isso é mentira, é papo. Aí, quando acabou a segunda luta, eu falei, ufa, quando que é a terceira luta? A terceira luta é daqui a 1h10, fica aí tranquilo e tal. 1h10? Eu estou voando para aí. Nós estávamos no alto do Montjuïc, no Estádio Olímpico. Eu tinha que passar nos estádios de Badalona e correndo, e aí tinha uma escada rolante enorme que saía ali, para quem conhece Barcelona, na frente da Igreja Sagrada Família, do outro lado é o centro de convenções, onde ficavam todos os canais de televisão. Eu diria que eu cheguei em 15 minutos lá, quebrando todos os recordes e derrubando gente na descida da escada rolante. Mal cheguei na televisão, daqui a 1h15, não, falamos errado. 2h30. Quer dizer que eu ia largar a posição, ia ficar 1h e tanto lá para fazer outra luta às cegas. Não, você pode almoçar, dar uma descansada e tal. Aí eu relaxei, fui lá, comi uma mini paella valenciana, não me esqueço disso até hoje. Aí esperei a outra luta, fiz as lutas e tal. No semifinal ele ganhou do cara que era o grande favorito ao título olímpico, era o campeão mundial, campeão europeu, do Kelmas, que depois ganharia a medalha de ouro na Olimpíada de 96. Então, quando ele foi para a final contra o Kzak, o Rogério Sampaio era o favorito disparado, e aí eu estava relaxado, mas as duas primeiras lutas foram sem ver. E a primeira contra o Almeida foi perfeita a narração. Eu puxei essa última pergunta para a gente encerrar, para o pessoal ver que não é apenas você entender, você saber o que é o caso do Álvaro, que ele é o senhor Olimpíadas, ele é a enciclopédia olímpica brasileira, mas é a sensibilidade de um profissional, é o ponto que o profissional ele está ali para não simplesmente por ele, mas para milhões de pessoas que estão acompanhando, esperando a voz, a guia ali para mostrar o que está acontecendo, explicar. Então, narrar sem ver, com precisão... Eu sempre me preocupei com isso. É exatamente o que você falou. Explicar. Você precisa explicar o que é o esporte. Se você não conseguir explicar, não vai para frente. Eu acho que é isso que é o mais importante, Álvaro. Por isso que você é tão querido, tão respeitado, porque é o seguinte, ninguém é obrigado a saber sobre um esporte definido. Ninguém. E você, com a sua sabedoria, você faz aquele esporte que às vezes é difícil, para o olhar de uma pessoa que é leiga, se tornar fácil de entender. É a sensibilidade, é o profissionalismo, é um ponto diferencial que você tem, não apenas por você saber, isso é importantíssimo, você sabe mais do que qualquer um, mas é a sua sensibilidade, o seu talento e principalmente a generosidade de você passar para nós, telespectadores que estamos aqui acompanhando, deixar tudo mais fácil, tudo mais tranquilo para quem está vendo. Então, só te parabenizar pelo seu profissionalismo, obrigado. Parabenizar por tudo que você fez e faz pelo esporte olímpico, porque você narrar, trazer, colocar seu comentário ou a sua narração ajuda, é o crescimento do esporte olímpico para que muitas pessoas que às vezes nem acompanham, passam a acompanhar, a gostar, não só ver nas Olimpíadas, ver nos campeonatos mundiais, nos campeonatos regionais, nacionais, enfim, não importa, é estar de olho, porque não é apenas em 4 anos, o esporte está aí em movimentação em vários eventos. E
te agradecer. A gente vai estar ouvindo você na Transamérica, Paris 2024. Obrigado. A gente vai ouvir você, vai acompanhar você. E te agradecer por você ficar quase 1h30 aqui falando comigo. Enfim, compartilhando sua história, que é muito bacana, e é uma honra tremenda ter falado com você. Levou alguns anos, e ainda bem que aconteceu agora para que a gente possa falar de Olimpíadas perto de uma que vai ter o seu brilhantismo lá na Transamérica. Obrigado a você, Fábio. Na verdade, eu sou um cara antigo, né, de meios antigos, né? Trabalhei em jornal, trabalhei em rádio, trabalho em rádio, né, e televisão. E queira ou não, hoje nós temos uma mudança significativa com a internet, temos uma mudança tremenda com relação a vários meios, e mais do que tudo, temos que estar atentos. Mas realmente, eu sinto que eu estou vendo uma receptividade com relação ao esporte olímpico e às transmissões que não existiam em outros tempos. Isso é muito legal, é muito bacana, e eu fico extremamente envaidecido. E exatamente isso eu ia colocar para você, que eu estou fazendo as transmissões para o canal olímpico da Diamond League e narrei as provas do Alisson dos Santos. E é um canal a cabo, isso, aquilo, audiência e tal. A gente sabe que ESPN nas finais da NBA, deu muita audiência, 60 mil pessoas. O canal olímpico no YouTube, uma etapa de Diamond League dá 150 mil pessoas. A prova do Alisson, que toda hora é reprisada, ele fez o melhor tempo desse ano. Essa prova simplesmente, no primeiro dia passou já das 100 mil visualizações. Então, são números, queiram ou não, estratosféricos para o esporte olímpico. E tomara que continue assim, tomara que continue nessa caminhada, o povo, o pessoal, podendo consumir o esporte olímpico. Eu fico muito feliz. E para mim é sensacional ter participado do seu programa e ter participado disso. Ver o canal olímpico dar um resultado desse numa competição de atletismo, uma Diamond League, que nem sequer é Olimpíada, e o nosso maior atleta de pista conseguindo resultados tão expressivos. Tomara que continue assim. E tomara que você narre e comente muitos ouros para o Brasil esse ano, prata, bronze, que a gente tenha uma ótima Olimpíada. E convidando todo mundo, ouvidos, atentos, Álvaro José na Transamérica, imperdível. A gente tem que acompanhar em todos os meios, mas o importante é ter a precisão do senhor Olimpíada que está aqui. Álvaro, obrigado por ter disponibilizado o seu tempo. Valeu mesmo. E para você que acompanhou até agora, só agradecer mesmo. Obrigado. Foi muito bacana esse papo e vira um arquivo, porque a história do Álvaro José se liga com a história das Olimpíadas. Então, já está arquivado aqui essa entrevista. Muito obrigado, até a próxima e até mais. Tchau. Obrigado, grande abraço. Tchau, tchau, Fábio.